Fala, gurizada. E aí, como é que vocês estão? Como é que foram de rodada 22? Mitaram? Manda braba pra nós aí que a gente já vai ficar sabendo aí nos comentários. Aqui, vamos ver, que faz já uma semana que eu já até esqueci já, gente. Ficamos em sexto aqui, deu 11 pontos de diferença pro campeão, então foi uma rodada bem equilibrada aí, todo mundo foi bem, né? Então, se todo mundo vai bem, sinal que ninguém foi bem, né? Bem vai quando só um mita ali, que dá para tirar a pontuação. E lembrando, a rodada segue braba. Essa rodada a gente tem uma premiação garantida maior. Então, bora, clica no link abaixo, entra no grupo e vamos dar ali nessas rodadinhas aí. Vamos para a escalação. A escalação desta rodada tá bem complicado, gente, bem complicado mesmo. Assim, eu tava dando uma olhada, eu separei alguns jogadores e agora fui dar outra olhada e tem alguns aqui que já nem estão mais como provável. E aí tem o Joga 10 News que, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. O Joga 10 News tem alguns jogadores que eles estão como dúvidas e no Cartola tá provável. E aí tem outros jogadores que estão como provável no Joga 10 e no Cartola não estão. Olhando para os jogos aqui, gente, eu acho que a gente tem mais que vai poder ter um pouco mais de confiança e a gente vai extrair um pouco mais do jogo do Grêmio e Bahia, que eu acho que o Grêmio jogando em casa, né, vai ser aqui em Caxias, né, mas vai estar com a maioria da torcida, é favorito. E o Atlético Mineiro, os dois vão jogar às 4 horas, então a gente vai saber a escalação deles antes de fechar a rodada. Então, fiquem atentos, quem for escalar, eu vou escalar alguns. Então, outros jogos aqui, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras jogando em casa, por si já é favorito. Os dois vão poupar e a gente não sabe quem vai poupar mais. Eu acredito que o Palmeiras vai poupar mais do que o São Paulo. E nesse sentido fica um jogo muito em dúvida. Ainda acho que o Palmeiras é favorito. Vou ter alguns jogadores, mas não façam anti-negativo, gente. Botem jogadores para os titulares e botam bons reservas, porque pode ser que seja necessário. São Paulo, por exemplo, rodada passada, escalou até o goleiro reserva, né? Pode ser que essa rodada aconteça de novo. Inclusive no Joga 10, ó, aqui é um exemplo, ó. Os zagueiros do São Paulo é Sabino e Ferrarese. Os dois são reservas. Aqui no Joga 10 News tá os zagueiros titulares aqui, só deixa eu confirmar aqui. Exatamente, ó, o Joga 10 News tá com os zagueiros titulares do São Paulo. Então fica essa dúvida máxima, né? Eu sei que o São Paulo vai poupar alguns, mas ainda não é certeza, tá? Alguns vão ser poupados, mas a gente não sabe quantos. Voltando aqui para os jogos, tá? Tem os jogos aqui também que é do mesmo esquema que eu falei do São Paulo e Palmeiras. Botafogo e Flamengo é o mesmo caso, os dois vão ter Libertadores no meio da semana. O Flamengo está um pouco mais confortável, mas acredito que jogar lá em La Paz, né? La Paz não é. Eu sei que é altitude, né? Só não sei se é La Paz. Não é fácil, né? Tanto é que eles perderam o jogo na fase de grupos pro Bolívar por conta da altitude. Muito por conta da altitude, né? E outro jogo bem aberto aqui é Vitória e Cruzeiro. Tô pensando em fazer uma dobradinha com o Matheus Pereira. O Mateuzinho e o Matheus Pereira, né? Os dois. Então, bora pra escalação, galera. E lembrando, né? Todo mundo que eu falei aqui, dá uma conferida antes de fechar o mercado, porque tá complicado essa rodada, tá? Por exemplo, os goleiros, ó. Fábio. Desculpa. Sim, Fábio é um do que eu iria indicar também. O Fluminense tá numa boa aí, tá jogando em casa. Fábio tem uma média básica muito boa, então mesmo tomando gol pode ser que faça boas defesas. O Everton é um cara muito regular, provavelmente ele vai para o jogo, né? Goleiro dificilmente o pessoal
reveza, né? E o outro goleiro que eu tava percebendo aqui, por exemplo, o Marquezin, tá como reserva, né? E aí ele tá aqui no Joga 10, tá o Rafael Cabral, e o Rafael Cabral que a gente vai pro jogo. Dei uma conferida, acho que é um bom goleiro também. E se for pro jogo, quem for dos goleiros do Grêmio são boas dicas aí. Vai dar pra conferir antes, né? Zagueiros, gente. Zagueiro, a gente tem a zaga do Palmeiras, os três, porém Naves não tá como confirmado, mas aí é a questão de se o Palmeiras vai jogar com três zagueiros ou não, né? Então eu acredito que Vitor Reis e Gustavo, ó, por exemplo, Gustavo Gomes não tá como provável aqui no Cartola. No Joga 10 tá. Então, quem quer botar Gustavo Gomes, dá pra colocar ele titular e botar um bom reserva, né? Eu vou com Naves, também vou ter um bom reserva ali. Talvez eu até mude pro Gustavo Gomes, né? Pro Gustavo Gomes. Então tem essa possibilidade. O outro zagueiro que eu tenho para indicar para você são, enfim, são os três zagueiros do do Palmeiras, né? Tem que ver se vai com três. Júnior Alonso também não tá mais como provável aqui. E como. Porque o Júnior Alonso ele é um zagueiro que joga na lateral, tá? Vocês lembram disso? Então, ele não tá mais aqui, ó. Rubens. Até o Guilherme Arana, outro que eu até vou comentar na lateral, não tá como provável. Tem que cuidar, ver se vai pro jogo. Então, a princípio aqui, o Júnior Alonso não vai pro jogo. Quem vai é Lianco, Saravia e Bruno Fux. Acredito que desses três, o Saravia. Porém, o Saravia é lateral, né, gente? Joga como lateral. Aí ele jogando como zagueiro, eu já não acho uma boa opção. Tu perder um lateral para colocar o zagueiro. Então acaba que fica entre Lianco e Bruno Fux. A média deles são parecidos. Eu, se eu fosse escalar, prefiro o que joga na lateral, né? Para conseguir desarmar o ataque, que vai ter menos chance também de fazer faltas durante o jogo. Então eu colocaria Bruno Fux aqui se for com o Atlético. E a minha, talvez outra boa opção aqui é o Thiago Silva, tá? Tem uma média básica boa, vem pontuando muito bem. O Fluminense acredito ser favorito nessa rodada. Pode ser que não tome gol. Então a minha dupla de zaga vai ser essa por enquanto. Pode ser que eu posso fazer assim, ó. Eu acho que até fica melhor. Já vou deixar pronto aqui, já vou fazer. Eu vou colocar o Gustavo Gomes. E aí na reserva a gente bota o Naves. Pode ser que os dois não joguem. Aí eu tô ferrado, tá? Então é uma opção. Fiquem atentos às escalações, mas dá pra fazer assim. Eu vou pensar, tá, gente? Daqui a pouco eu não jogo os dois e aí ferrou, né? Laterais. Os laterais, mesma história, não vou ficar repetindo aqui, né? Mas dos que estão prováveis. O William é um bom lateral, tem uma média básica alta. Cuiabano, o Giai tem apenas 3 jogos, eu acho que ele vai para jogo, tá? Então eu vou estar indo com ele. Matheus Ponte também é uma boa opção. O Arana não está como provável, então tem que estar vendo ali a escalação. Esquivel também são boas opções. Gente, é o pessoal que tem a média básica melhor, são os favoritos para a rodada, tá? Tem Samuel Xavier aqui também que eu separei, que também é uma boa opção. Para essa rodada aí, tem quem quer arriscar, Claudinho, né? Por conta de uma média básica até razoavelmente boa. Eu tô pensando em ir com Giai aqui e o meu outro tá, ó, que eu comentei pra vocês, o Sarabia jogando na zaga lá, só que ele tá como lateral, né? O Cuiabano, cara, eu acho que é um jogo muito aberto, acho que é um jogo pra ambos marcam aqui, tá? Só que o Cuiabano ele vai muito a gol, né? Então ele pode dar assistência. Então por esse lado, eu acredito que a gente leva vantagem por isso, tá? Eu vou, a princípio, esses são os meus dois laterais. Porém, até próximo do jogo, pode ser que eu tire o Cuiabano, coloque o Samuel Xavier também, acho que é uma boa. Zagueiros eu já falei, né? Vamos. Ah, pô, são dois laterais. Como é que ele saiu aqui? Tá, agora deu, pô. Isso aí. Meio campista, gente. Meio campistas. Arrascaeta é um cara que vai muito à frente, então acho que é uma boa opção. Clássicos ele também tende a ir bem.
Aí fica aquela questão do Cuiabano, né? Daqui a pouco eu vou sacrificar aqui um possível SG, o que eu acho difícil, tá? Mas a gente não tem muitos meio-campos excelentes assim para rodada. Aí, por exemplo, dá para fazer a dobradinha aqui com Mateuzinho e Matheus Pereira. Acho que são dois pontuadores. O Mateuzinho dentro de casa tem uma média básica boa, muito boa, né? Então ele é o cobrador de pênalti lá no Vitória também. Mesma coisa do Matheus Pereira. Matheus Pereira como mandante, ele tem uma pontuação muito boa. Como visitante já não é tão boa, né? O Arrasca aqui, como mandante e como visitante, são duas pontuações excelentes. Então, eu tô pensando, tá? Daí agora eu vou ver o lateral lá, se eu vou mudar. Mas eu vou esperar esse lateral mais próximo do horário aqui, porque eu vou acompanhar os laterais do Atlético, tá? Porque, por exemplo, se o Arana for pro jogo, com certeza ele vai estar no lugar do Cuiabano. Então, eu vou, por enquanto, estar com esse time. Mas eu vou analisar mais próxima rodada aí com quem que a gente vai estar mudando, tá? Ataque, eu acho que é a pior, assim, gente. Que é onde a gente mais faz pontos. E é onde a gente tem mais uns pé de rato aqui. Por exemplo, o homem gol do Flamengo não vai jogar. Então, aí entre os dois aqui, fica naquela dúvida. Dobradinho eu acho demais, né? Porque é um clássico. Então tem que estar optando. Acho que um dos dois é uma boa opção, tá? O Grêmio aqui, o Bright White não vai jogar. Então a gente fica sem atacante do Grêmio para indicar, que por exemplo, é um time que eu acho que tem chance de fazer gol, mas a gente não sabe quem vai fazer, né? Então fica acompanhando aí. Tá com um pouco se o Bright White jogar, acho que é uma boa opção aqui. Do Grêmio é a melhor. Vamos acompanhar os atacantes do Galo, tá? Antes estava o Paulinho como provável, já não tá mais. Aí foi o Daverson. Acho que o Daverson, por conta da gente não ter nenhum atacante aqui para estar escolhendo com unanimidade, é uma boa opção. Tem o Rony, tem que ver se vai para jogo, tá? Tem em dúvida com o Flaco Lopes aqui, tava olhando. Aqui, por exemplo, tá o Flaco Lopes, né? Por enquanto. Tá o Flaco Lopes como titular, mas aí vai ficar um ou outro. Tiquinho Soares aqui no Botafogo, ele tá como centroavante, mas ele não tem sido um centroavante de ofício, né? Tanto é que ele tá com pouco chute a gol, tá só com 9 e tem 3 assistências já, né? Então ele tem jogado um pouquinho mais recuado. O Luiz Henrique tem jogado mais à frente, mas a gente não sabe qual é o time titular que vai. Então fica nessa incógnita, né? Então, por conta de falta de opção, gente, e também a gente não tem meio-campistas muito bons aqui, é unanimidade e tal, então acho que ainda é tranquilo. Dá pra estar dando uma olhada aqui no Ener Valencia, um cara que perde bastante pênalti e gols também, mas por conta de quanto o Atlético Goianiense, pior time do campeonato, então tem chance de fazer gol. Tem o Cadu aqui também, uma boa opção, dá pra fazer a dobradinha aqui. Dá pra ver quem é que vai lá pro Galo, né? O problema é que dobrar em time que vai estar com time misto tende a ser um jogo mais equilibrado também, mas gente, assim, ó, realmente tá muito ruim de escolher, tá? Eu acho que vou. É uma aposta aqui no Ener Valencia, acho que pouca gente vai ter. E por enquanto eu vou com o Cadu aqui, gente. Eu vou ver como é que vai realmente, como é que vai a escalação e do Grêmio, principalmente, que eu gostaria de ter um atacante aqui do Grêmio. E do Atlético Paranaense, Mineiro. Então esses dois aqui, com certeza, se tiver algum titular bom aqui, eu vou estar indo. Até o próprio Scarpa, se tiver indo para jogo, vai estar no meu time. Aí pode ser que eu coloque um centroavante, bote 2 centroavantes aqui, coloque mais o Scarpa no meio campo, algo do tipo aqui, tá? Os técnicos. Gabriel Milito, acho que é unanimidade, não é bem unanimidade, mas para mim é o melhor aqui, até porque eu não botei nenhuma zaga aqui do Atlético Mineiro, então é bom para mim ter pelo menos um aqui, o técnico aqui pelo menos, né? Mano Menezes do Fluminense, acho que por ser um jogo bem aberto e o Fluminense tem chance de ganhar, então pode ser que faça bastante ponto ali, né? O Grêmio tem. O Corinthians tem Sul-Americano? Não tenho acompanhado. Acho que tem, né? Sul-Americano, meio do
rapidão. Exato, tem contra o Bragantino. Então ambos vão com o time misto, por exemplo, provavelmente, né? São times que, principalmente o Corinthians, não vai ter chance de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? Então daqui a um pouco vai focar na Copa Sul-Americana para tentar uma vaga para Libertadores. Então pode ser que eles vão com um time bem mexido. Então por conta disso, né, o Fluminense também é o mesmo caso, né? Também tem a Libertadores contra o Grêmio. Então por conta disso acaba que é um jogo aberto, né? Então tem que estar cuidando, gente. Tem que ver ali, tem uma rodada bem ruim. Por conta disso, vão ter outras rodadas assim, só que como é oitavas, ainda tem muito time, né? Depois o pessoal vai caindo o time das Copas e vai ficando até mais fácil, assim, de estar escalando, porque daqui a um pouco um time que não tá na Copa enfrenta um que tá, daí o cara vai ter desfalques, então pode ser que fique até mais fácil de escalar nas próximas. Essa aqui provavelmente seja a rodada, uma das mais difíceis, assim, se não a mais. Então, por conta disso, gente, o que eu tenho para falar pra vocês, tem o Martin Varane aqui, que é uma boa opção, por conta do Atlético estar jogando em casa. O Atlético não tem mais competições, tem competições sim, pode ser que vá com o time mexido. Então, gente, é isso aí. Já cansei de falar dessas coisas de time mexido, vocês já estão sabendo. No mais, bora mitar e tamo junto.